Já dançou com o demônio sob a luz do luar? Você sabe de onde vem essa frase? Pois é, ela está completando 30 anos. Aguarda a vinheta e vem descobrir com a gente logo depois. Salve, Alucinerds! Vamos falar o quê? 30 anos do Batman do Tim Burton. Um filme que exatamente revolucionou a história do cinema no sentido do cinema de heróis, digamos assim, os super-heróis aparecendo. A gente já tinha tido uma experiência na década de 70 com o Superman, mas em 1989, eis que Tim Burton tira do papel a ideia de colocar o Cavaleiro das Trevas, o nosso amado Batman. Pega aproveitar o gancho, já que você fez, já adiantou alguma coisa, para aqueles que estão acostumados com os filmes recentes, batedores de recorde, perseguidores de Avatar aí, né? Nem sempre as coisas foram exatamente desse jeito. Exatamente. Mas como começaram os filmes de heróis? Na década de 70, o Richard Donner... Isso, em 78, não é isso? Isso, o Richard Donner, e fez o filme do Superman. E o filme foi filmado o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Isso. Que é considerado os melhores filmes dessa franquia clássica. Isso, os outros... Isso. Né? E esses filmes, eles estabeleceram aquilo que era um filme baseado em quadrinhos. Baseado em HQ, era aquilo que o Richard Donner fez. E mais especificamente baseado em super-herói, não é? Não só exatamente. no HQ, porque a HQ era comumente relacionada de fato a super-heróis. Então, estabeleceu ali o padrão. O problema é que talvez o filme, que foi um sucesso retumbante, o do Superman, logo depois foi entregue aí a projetos na mão de diretores mais ou menos, meia boca, vamos falar por aí. O negócio acabou indo dando muito errado logo depois, meio que matou o gênero, até que lá para depois de ser publicado no Brasil, Cavaleiro das Trevas, né, o Batman 1, né, que também é mais ou menos do mesmo período. O que? Isso, Cavaleiro das Trevas, ano 1, e tem mais o que? Piada Mortal. A Piada Mortal. Foram os 3 quadrinhos que a gente até recomenda como uma leitura assim, obrigatória do Batman. Isso. Você tem que ter lido o ano 1, A Piada Mortal e o Cavaleiro das Trevas. Eles tratam de 3 períodos diferentes ali do Cavaleiro das Trevas, né? O início, o meio e o fim. E redefiniu o herói. E aí a Warner, por que não lançar um filme? E aí é importante salientar que todas as iniciativas que eram focadas no Batman até então, ela se resumiu muito à série. Sim. Aquela série da década de 60, 66, né? Com o Adam West, né? Isso. Que ela ficou de 60 a 66, 67, né? Uma pegada completamente diferente do que viria a ser o filme. Exatamente. E aí a Warner, ela aproveitou, né, como um potencial aí para fazer algo diferente, justamente pegando carona, entre outras obras, né, essas que o Eduardo falou, mas uma que é de se salientar bem é justamente a Piada Mortal. Sim, porque já dava uma pegada mais sinistra e violenta. Sim. Para o cenário como um todo. E a Piada Mortal, ela tem uma característica que foi de justamente apresentar pelo menos uma das possíveis origens do Coringa. Isso. E é de onde sai uma das frases mais emblemáticas do Coringa, na minha opinião, que é a que ele fala em que se é pra você ter um passado, que seja de múltipla escolha. Eu adoro essa frase. É uma frase sensacional, é típica do Coringa. Então, aí, essa ideia da Warner foi a primeira idealização séria, realmente, da tentativa de fazer algo épico com o personagem. Que era um personagem, realmente, que tinha tudo pra ser um personagem mais empoderado, do ponto de vista mais sombrio, realmente, como a gente conhece mais ele hoje, mas que até então era muito caricato. Importante notar que a Warner, logo do início, ela não quis botar muito dinheiro no projeto. Afinal, o Superman já tinha falhado, vai saber o que é que vai sair daí, né? A coisa pode dar certo, pode ser que não dê. Exatamente. E os projetos, eles tiveram também digamos assim, um caminho evolutivo. Porque durante muito tempo não se sabia se o roteiro ia ser exatamente sério ou um roteiro de comédia. Tanto que... Aí vem a primeira curiosidade, não sei se está na lista, o Youssef tem uma lista de curiosidades aqui, mas já vou passar uma primeira. O roteiro do Batman passou a ser considerado assim, que poderia ser um roteiro de comédia na linha da série de 66, e eles chegaram a cogitar o Bill Murray como Batman. Sim. E o Ed Murphy como Robin. Imagine isso, velho. Essa ideia realmente foi aventada lá na cabeça do povo. Imagine se sai um negócio desse. Mas aí um pouco mais pra frente, os caras foram estabelecendo ali, né? Mais ou menos como seriam as coisas, até que se chegou no nome do Michael Keaton. E diga-se de passagem, na época, né, a gente tá falando de 1989, quando esse filme
foi lançado. Então a pré-produção começa antes. Não tinha o advento da internet com essa facilidade de acessibilidade como a gente tem hoje, mas a Warner recebeu simplesmente mais de 50 mil cartas escritas à mão, dizendo, não, pelo amor de Deus, Michael Keaton, então, não. Cara, olha, pois é, né? Pois é. Essas coisas são cíclicas, sempre acontece. Exatamente. Mas a população realmente, o pessoal surtou com o nome do Michael Keaton. E diga-se de passagem que o Tim Burton, que hoje é um grande diretor aclamado, na época também não era. Não, ele só tinha dirigido acho que 2 filmes. Eles tinham feito um deles era e um deles foi Beetlejuice, né? Então, só que aí que tá. Quando ele começou a negociar com a Warner, Beetlejuice ainda não tinha saído. Sim. Tava na fase de produção. Ele tinha feito só um sucesso que era Pee-wee, né? Sim. E alguns filmes de comédia mais baixos, assim. Aí, no meio do caminho, Beetlejuice sai, justamente com o Michael Keaton, inclusive como um dos papéis principais, e é um sucesso. A partir dali, a Warner foi bater o martelo. Falou, não, pô, se esse diretor vamos segurar. Fez um filme de sucesso aqui, ele tava barato na época, vamos ficar com esse cara. Ninguém ainda imaginava que ele ia dar aquela visão gótica. Exatamente. E estabeleceu, inclusive, que se tem uma coisa que eu acho que todo mundo concorda com a questão da direção do Tim Burton, é a Gotham. O fato é que quando o Tim Burton chega, uma das coisas que ele e o Bob Ringwood, né, que foi o figurinista na época, o Tim Burton, ele deu logo como uma tarefa pro Ringwood, vamos pensar num uniforme diferente. E aí a ideia de armadura que a gente conhece hoje partiu daí. Porque foi uma das primeiras coisas que ele quis fazer. Eu falei, vamos botar um uniforme negro, totalmente pretão mesmo, e tira essa história de cueca por cima da roupa. E quando saiu, né, a primeira edição ali, né, nos primórdios ali do figurino, chegou-se àquela concepção de armadura. Também pelo fato do que uma das coisas que foi muito criticada é porque o Michael Keaton não tinha porte. Isso. Não é? Isso, ele inclusive, não tinha um porte e você está falando, a roupa ela foi rapidamente produzida, foi na fase de pré-produção ainda, não tinha entrado nem em pré-produção. Exatamente. Eles já apresentaram a roupa porque dentro dessas cartas que eles receberam falando do Michael Keaton não, mostrar a roupa do Batman foi uma forma que o homem achou de acalmar os fãs. Exatamente. Outra coisa que foi a escolha do Michael Keaton, hoje, é claro que na época isso não parecia óbvio, mas o Tim Burton fala que é o seguinte, muito da expressividade do Batman estaria nos olhos. Sim. E ele acha, e de fato hoje eu concordo, você vai ver o filme tem muita tomada do rosto do Batman, principalmente a parte dos olhos. E os olhos do Michael Keaton de fato são muito expressivos. E ele queria um Batman que quando ele tivesse como Bruce Wayne, ninguém desse nada por ele. Era justamente o Michael Keaton. O cara, você olhava aquele cara magrelo, você fala, pô, esse não é esse cara que sai de noite batendo porque exatamente, porque foi a sacada que ele teve, né? Não, peraí, eu vou escolher um ator realmente que eu preciso dessa expressividade, mas ele não tem porte atlético pra de repente passar, não, realmente esse cara pode ser o Batman, não. Ele queria realmente alguém, ele queria alguém que passasse despercebido, de fato, e que quando vestisse a armadura... Esse cara nunca poderia ser o Batman. E eu lembro bem, rapaz, como se fosse ontem ali, uma pegadazinha que na época era o desenho do Tiny Toons, que é da própria Warner, né? Exato. Não, mas exato, é o desenho do Tiny Toons fazendo uma tirada, rapaz, com o Batman, em que aparecia, num determinado episódio lá, aparecia o Batman, então aparecia aquela figura sombria, enorme e tal. Só à noite. Aí quando tipo, ele ia sair, né, não, pronto, eu vou deixar de ser o Batman. Ele abria um zíper, tava a armadura, o Batman parecendo desse tamanho. Quando abriu o zíper, o Michael Keaton saía andando desse tamanhinho assim, mas foi muito engraçado. E eu lembro bem dessa pegada, porque foi uma das críticas que mais bateram em cima. E se você observar, o Tim Burton ele fez questão realmente de dar uma pegada muito adulta e muito sombria, porque esse é um Batman que é violento, implacável, diferente do que a gente costumava ver realmente nos quadrinhos, mesmo entrando já na linha adulta, né, que os anos 80 marcaram esse divisor de águas para os quadrinhos, mas era um Batman realmente porradeiro, porque ele espancava, metralhava, incendiava, explodia, o que fosse necessário, ele fazia. Voltando a outro ponto também importante, é claro que a gente já está falando aqui, né, do protagonista e tal, mas uma das coisas que foi realmente determinante, que eu acho que eu sempre gostei nos filmes do Batman, e nesse não foi diferente, foi o vilão.
Sim. Porque até então a gente tinha Michael Keaton, que se tinha se destacado no papel do Beetlejuice, que era novo. Isso. O Tim Burton, que era na época um diretor desconhecido. E aí eles precisavam de alguns nomes de peso, porque a Warner falou, porra, isso aqui tem potencial, isso aqui pode dar certo. Exatamente. O Tim Burton logo, então, a Warner tinha esses nomes que não eram tão conhecidos e precisava então de nomes de peso porque ela percebeu, ela falou, ó, isso aqui pode dar certo, mas a gente vai ter que botar uns nomes aqui pra chamar a atenção. Pra tentar dar um suporte, um E lastro aí, mais firme. É quando eles chamam o Coringa, O Jack Nicholson. O Jack Nicholson. Que Diga-se já era de passagem. consagrado. Isso. E vale aqui, ele hesitou inicialmente. Muito. Jack Nicholson Bastante. hesitou. Aí a Warner chegou aí atrás do Robin Williams. Que deu uma treta, aliás, vamos falar sobre isso. Foi. Então, vamos lá, já a primeira curiosidade aí. Quando o Jack Nicholson ficou naquela, vou fazer, não vou, vou fazer, não vou, o que aconteceu? A Warner começou a sondar também o Robin Williams. Ele já tinha ganhado o Oscar, porque ele já tinha feito... Foi por... Não lembro agora se foi o Estranho no Ninho ou o Iluminado, né? Ah, já tinha sim, feito um sim, papel sim. de louco. Mas é isso mesmo. Aí, bom, o Jack Nicholson hesitando por um lado. Aí a Warner chegou a flertar ali com o Robin Williams, chegou a falar alguma coisa. Só que o que foi, qual é a grande treta aí que Eduardo anunciou? A Warner, meio que sacanamente, digamos assim, foi pro Jack Nicholson e falou: Robin Williams vai fazer. Se você não quiser, o Robin O Williams Robin quer. Williams já quer e tal. Aí o Nicholson se preocupou e tal, e ele assumiu. Não, então eu topo, e aí ele botou as condições dele. Isso. Né? Ele foi conhecer primeiro o diretor, porque Isso. ninguém conhecia o Tim Burton. Exatamente. E aí ele fala depois que ele gostou do Tim Burton. Isso. Ele aceitou ser dirigido pelo Tim Burton. Pronto. Só que ele botou o cronograma extremamente... Ele tinha um horário bem rígido Sim. de gravação. Ele deu bem as condições Né? dele. Não fazia hora extra, o horário É. de gravação era aquele que estava determinado. Exatamente. Né? Um astro, né? Isso. E pediu, caralho, isso Uma foi das genial. maiores sacadas É. da história aí dos cachês pagos por filme. Ele acreditou tanto no projeto Que ele que pediu ele abriu mão assim de cachê fixo, ele pediu Uma parte da bilheteria. simplesmente o que ele ganhou. Depois eu vou falar aqui, eu não lembro o valor exato. 60 milhões. Foi, coisa de 60 milhões. Foi ainda hoje é considerado como um dos maiores cachês já pagos por um filme. Simplesmente porque ele acreditou no projeto. Não. Um filme que custou 35 milhões. Pra você ter uma ideia, Robert Downey Jr. recebeu em Vingadores, né, o Guerra Infinita, que a gente já comentou, Os 50 dois. milhões. Pelos dois, né? Nem lembro se foi pelos dois, mas vamos lá. Porque foram 50 gravados milhões. juntos, deve ter ido. Porque, Pode ter sido, mas vamos lá, 50 milhões. Isso. Em 2018, foi ano passado. Em Ele recebeu em 1989, 89, 60 milhões. 60 milhões. Ó, o filme, Era dinheiro, meu amigo. já adiantando Tudo. aqui, pois é, já adiantando, o filme custou meros 35 milhões de E na dólares. primeira semana fez 40. Pois é, e ele arrecadou ao longo do período de exibição, ele arrecadou 410 milhões aproximadamente. total. Pra época, isso foi um blockbuster, né? Hoje a gente tá falando Nos de Estados 2 Unidos, bilhões e quase 700 milhões do Ultimato alcançando o Avatar, Sim. mas 410 milhões na época era muito dinheiro. Naquele ano, ele foi nos Estados Unidos o filme que mais faturou. Sim, Ele só sim. ficou, né? Aliás, perdão, nos Estados Unidos ele não ficou atrás de ninguém. Na bilheteria internacional que ele ficou atrás do Indiana Jones. O que é até com o Sean Connery, eu adoro aquele filme. Mas os demais, ele, né? Exatamente. Passou de lavado. Então, foi isso. Aí, ó, a treta, só pra Aham. complementar, Isso. a treta, ela durou anos. Sim, O Robin Williams, o Robin Williams ele parou de fazer filme com a Warner, ele parou. Ele rejeitou depois o papel do Charada, Sim. porque ele não quis meia com a Warner. Só voltou a fazer filme quando a Warner pediu desculpas publicamente. Exatamente. Se tem uma coisa que levantou uma crítica que foi negativa, de certa forma, é que o filme ele se presta muito a mostrar o desenvolvimento do Coringa e não tanto do Batman. Ele mostra um Batman consolidado ali e tal, Isso, e mostra a ascensão do Coringa. Que foi alvo de crítica, inclusive, na época. Isso, Né? exatamente. Isso, que não conta muito, conta um pouco da origem ali do Batman. Isso, muito sutilmente. Né? Relaciona, inclusive, com a origem do Coringa, que eles colocam ali, né? Que o Coringa que teria dado teria dado origem ao outro. Exatamente. Em períodos diferentes. Isso. Mas é basicamente isso. Quando o Batman chega, ele já é o Batman, ele já tem armadura, ele já tem a Batwing, ele já tem o Batmóvel. E quem, na verdade, é desenvolvido no filme é o Coringa. É o Coringa. Falando aí dos protagonistas, a gente tem a Vic Vale, né? Que foi, diga-se de passagem, uma escolha de última hora.
Porque ia ser a Sean Young que ia fazer. Exatamente. A do Blade Runner. Exatamente. Bom, então vamos lá. Aí a Vic veio, né? Ele foi realmente quem escolheu de última hora. Porque a Sean Young, ela se machucou. Ela tinha que andar. Isso, ela tava andando a cavalo em uma das filmagens lá das cenas. Semanas antes, né? Não, na verdade, acho que já estava trabalhando. O filme? Já tava em pré-produção, acho. Então era isso. E aí, mas foi durante a pré-produção. Porque ela caiu, já tava nos ela se machucou e aí, resultado, chama Kim Basinger. E aí, pronto, mais uma polêmica. Porque a Vic veio. Ruiva. Kim Basinger, loira estava, loira ela permaneceu. Aí vem uma curiosidade, né? Acho que foi o Bob Kane, é um dos criadores do Batman, que ele anunciou, sabe-se Deus, muitos têm isso como verdade, outros têm que não. De fato, ele falou que originalmente ela seria loura. Ela seria loura, mas por um erro de impressão, exatamente, ela teria saído ruiva. Exato. Vamos lá, tem também uma outra curiosidade, que foi um outro nome, não tão até de peso na época, mas não deixa de ser, que tem o Lando Calrissian fazendo o Harvey Dent, que seria Duas Caras, né? Sim. Ele tá, o ator que fez o Lando lá do Star Wars. Pô, esqueci o nome dele agora. Eu também esqueci. Ele tá lá. Ele tá lá e ele faz justamente o promotor Harvey Dent. Exatamente. Não sei ali se dando uma pista, né, de que ele poderia ser um vilão no futuro, apesar que ele tem uma participação muito mínima no filme. É bastante curta. E a única coisa que eu não gosto muito naquele filme é o Comissário Gordon. Eles colocaram um comissário mais paradão ali, né? Cara, eu gostei. Bem aquele coisa, meio filme B. Um policial. Vamos ali. Sobrepeso, não sei o que e tal, então, né? Caricato. Também. Voltando àquela história, né, do que todo mundo tava contrário, 50 mil cartas e tal. E aí, veja, o próprio Bob Kane, ele foi contra. Sim. O próprio Bob Kane, o Sam Raimi, que era o roteirista, e o Michael Uslan, que era o produtor do filme, então todos foram contra. Só Tim Burton tava nessa história. Resultado, tudo pronto, ou pelo menos quase pronto. De surpresa, na Califórnia, eles colocaram o primeiro trailer. De surpresa, ninguém sabia que o trailer estava pronto. Na época eles chamaram de trailer, mas hoje seria, na verdade, um teaser. Foram 90 segundos. Isso, era um negócio curtinho. Né? Simplesmente, onde esse troço foi exibido, todo mundo aplaudiu de pé. Rapaz, e aí mudaram de ideia, não. O Michael Keaton é o Batman desde pequenininho. Um fenômeno que eu acho que ninguém esperava. A galera começou a piratear esse teaser. Copiar em fita cassete e vender. Na época, por preços entre 20 e 25 dólares. Imagine aí, um teaser de 90 segundos. Os caras estavam comercializando. Pois é. Há relatos de que as pessoas entravam no cinema só pra assistir o teaser e depois saíam. E diga-se de passagem... Um negócio assim, fenomenal. Eles fizeram um marketing bastante inovador porque eles começaram a espalhar o símbolo. Então, só uma outra curiosidade aqui, ainda em relação ao Michael Keaton lá na armadura, ele não conseguia ouvir direito na armadura. Isso. E na verdade, aquela armadura tem vários problemas. Que ele falava. Ele era claustrofóbico, ele é claustrofóbico. Exato. Ele falava que ele se sentia muito claustrofóbico, se sentia preso. E a armadura deixava ele surdo. Isso, ele não ouvia. E aí... Só que aí, eu acho que o grande mérito do ator, não é ator, é o maior papel da carreira dele, mas, então, como a armadura deixava ele surdo, ele disse que ele resolveu usar todo esse desconforto, toda essa frustração, e ele botou isso no papel. Então, quando a câmera enquadra o rosto do Batman, né, quando ele está vestido, você percebe, ele o cara tá puto. Não tem outra palavra, o cara tá carrancudo, o cara tá num mau humor terrível. E em alguns momentos até parece uma confusão, né, uma coisa meio... Exatamente, mas... E o filme, como você falou no início, né, ele se vale muito dos closes, né, pegando bem o rosto. Aliás... Uma coisa que, né, para um filme que de início foi meio que desacreditado, o orçamento foi estendido depois, a fotografia dele é muito boa, ele foi muito bem dirigido. Eu gosto muito eu só acho que a direção de atores peca um pouco em alguns momentos, porque eles inserem algumas coisas, eles tentam trabalhar aquela questão romântica com a Vicky Vale, eu acho que aquilo ali se estende demais. Não, e ficou uma personagem vazia, né? Ela chega tão determinada pra alguém e de repente, Kim Basinger, eu não sei se vocês gostam da Kim Basinger, mas eu não acho ela a melhor das atrizes. Vou falar de alguns legados. Vamos lá, ó. O Tim Burton simplesmente foi banido durante muito tempo de eventos em quadrinho, de histórias em quadrinhos de maneira geral, eventos nerd, porque, dentre outras coisas, ele mudou o assassino original dos pais de Bruce Wayne, que era o Joe Chill, não é? E aí ele
colocou como sendo o próprio Jack Napier para poder linkar a origem origens dos dois. Pronto. Diga-se de passagem, há uma observação disso que o Youssef está falando, porque o próprio roteirista não concordava com essa alteração. Exatamente. O roteiro do filme realmente não relacionava os dois. Isso, mas e foi uma pegada do Tim Burton, isso aí, ele que quis. Né? E o segundo aspecto foi porque eles colocaram, o Tim Burton autorizou, digamos assim, por uma questão narrativa, que a Vicky Vale entrou na Batcaverna. Não, é o... É o santuário do morcego. E o Alfred que levou lá, não, tá aqui. Ela precisava descobrir aí. Não, isso aí, pronto. Se teve um troço que deixou os fãs pistola, foram essas duas coisas. Exato. Porque, de fato, ele ter mudado, né, colocou, não, foi o Jack Napier, não o Joe Chill que matou os pais do Bruce Wayne, e o fato da Vicky Vale ter entrado na Batcaverna, que é o santuário do Batman. Vamos lá, só pra complementar aqui as curiosidades. Como o Eduardo falou, né, o filme contaria com Bill Murray como Batman e Ed Murphy como Robin, e simplesmente a primeira ideia de direção que tiveram na época em que a ideia inicial era desse tom mais zombeteiro aí para o filme, seria que o Ivan Reitman, que foi o diretor dos Caça-Fantasmas, ele iria ser o diretor do filme. De fato. Então imagina que ia para uma linha totalmente diferente. Completamente diferente. O filme custou 35 milhões, na época isso já foi considerado um absurdo. Sim. E $100 mil foram somente, só 100 mil foi reservado somente para construir um modelo da catedral. Aquele modelo da catedral do final do filme foi construído um modelo de 12 metros. Ele foi meio que de improviso. Foi uma sugestão, se eu não estou enganado, do próprio Jack Nicholson. O Jack Nicholson, ele tinha assistido pouco tempo o Fantasma da Ópera. E aí, quando o filme estava caminhando para eles filmarem, o filme não é filmado na sequência que ele é apresentado, né? Isso é feito na edição. E aí, quando eles tinham feito, estavam filmando justamente o que seria o final do filme, ele tinha assistido há pouco tempo o Fantasma da Ópera, e ele falou, cara, tem que ter uma catedral nesse filme e a luta final tem que ser lá. E aí eles foram construir aquilo ali só pra mim, não tinha também, não tava. Então, foram $100 mil. Foi uma sugestão, cara. Nossa. Crucial. Porque saiu quadrinho depois. Saiu a adaptação oficial do filme. Sim, eu lembro que eu tive aquilo. Saiu álbum de figurinhas que eu tive. Saiu, meu amigo, um jogo no Mega Drive que é lindo, inclusive. Eu adorei o Batman do Mega Drive, totalmente baseado no filme. Esse filme deu dinheiro pra muita gente, né? Abriu as portas assim. Inclusive, eu acho que a experiência foi tão boa que o Tim Burton depois voltou pra fazer o segundo. Exatamente. Que o Tim Burton não faz, pra quem não sabe, Tim Burton não faz sequências de filme. Ele faz o filme e acabou. Entendeu? E o Batman ele não é com ele. O Batman ele voltou. Eu peguei aqui, eu não lembro qual foi o site, mas ele tava reproduzia lá uns trechos de uma publicação da Variety, né, que é uma publicação americana. E a matéria da Variety seria mais ou menos assim, ó, as 9 maneiras pelas quais o Batman de Tim Burton mudou para sempre os filmes de super-heróis. Primeira, armaduras versus calças justas. Com os famosos colantes. Isso realmente é uma mudança visual que é impactante e a gente percebe isso realmente no cinema moderno dos heróis. Hoje isso é meio óbvio, mas entendam que ninguém pensou nisso em 89. Vamos lá, o segundo aspecto, um universo à parte. Porque o que é que ele fez ali? Ele criou um visual gótico noir, steampunk para Gotham City. Exatamente. Perfeita aquela Gotham City. Que inclusive rendeu um Oscar de melhor direção de arte. Suja. Onde você vê aqueles problemas da cidade ali, a cidade suja, a pobreza, a violência. É uma coisa que o Frank Miller aborda muito a cidade como um ente, como um personagem. Exatamente, é um personagem à parte. E ele conseguiu trazer isso pro filme. E aí, o que é que ele deixa de legado? Porque ele cria realmente uma realidade diferenciada da nossa para poder contar a história dele. Exato. E aí esse cuidado todo rendeu o Oscar de melhor direção de arte, né, pro filme. E com isso, essa ideia de se afastar do ambiente realista que o Superman de 78 trazia, era um ambiente muito real com a presença do Superman. Aqui não, ele sai do universo real, coloca ali um universo à parte para
narrar a história dele. E aí a gente vê, Hellboy fez a mesma coisa, Blade fez a mesma coisa, o Watchmen fez a mesma coisa. Exatamente. Terceiro aspecto, o terceiro legado é só deixado assim, why so serious, né? Por que tão sério? Sim. A frase também típica do Coringa lá. Então veja, até o Batman do Tim Burton, a imagem do herói no imaginário popular era do personagem cômico que ele tinha lá da bendita série do Adam West. Exato. Não é? E a versão sombria explorada por Burton inspirou depois várias obras na sequência, incluindo a própria trilogia aclamadíssima do Chris Nolan. Mais um aspecto que ele deixou como legado, a teoria do autor. O que é que isso quer dizer? Ele apostou na visão que ele tinha de um universo particular ali, um universo bem peculiar, típico, gótico ali pro Batman. E provou que, mesmo uma adaptação de uma história em quadrinho, com toda a canonização que a gente espera lá dos quadrinhos e tal, mas ele poderia ser um filme de autor. Sim. E realmente ele pega o Batman, que era conhecido até então, pelo menos o Batman visual de tela, não é? Que era da série de televisão, e transforma em algo realmente botando a visão dele, uma visão sombria para um universo bem particular, e fez escola mais uma vez. Guilherme Del Toro fez a mesma coisa com o próprio Hellboy, Zack Snyder fez a mesma coisa, o Chris Nolan e o próprio Sam Raimi com o Homem-Aranha, dando a visão dele. Vamos lá, quinto aspecto, o rosto por trás da máscara. Vejam, qual foi a grande sacada? Ele escalou um não galã, não atleta, como a gente já falou no início, não era conhecido para filme de ação e tal. Ele era só comédia romântica. Fez sucesso com a DC, exatamente. Né? Porque saiu enquanto tava rolando as negociações. E aí, resultado, quem é que a gente tem seguindo a mesma linha? Por mais que o personagem do quadrinho siga, né, algo parecido, mas aí a gente tem o Tobey Maguire também, que não é nada atlético, tudo bem, o Homem-Aranha é magrinho, mas... E o Tobey Maguire também não era galã. Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Nossa, um ator problemático, preso várias vezes, problema de droga, de bebida, e de repente surge... o magnânimo, o eterno Homem de Ferro. Vamos lá, sexto aspecto, aquele que você ama odiar. A famosa frase, atrás de todo grande herói é um grande vilão. Sim, a escolha de Jack Nicholson foi crucial. Ainda que eles tenham feito a sacanagem com o nosso finado Robin Williams, de ter usado o nome dele ali na negociação e tal, mas foi crucial. E fez escola de novo, porque aí a gente teve depois Jeff Bridges, como o Jebediah lá, né? O Ian McKellen, o Sir Ian McKellen, o nosso eterno Gandalf, mas também lá como o eterno Magneto daquela franquia original lá dos X-Men. O próprio William Dafoe, nos filmes no primeiro filme do Homem-Aranha lá com o Sam Raimi. Sétimo, uma marca para ficar. O título vinha acompanhado do emblema visualmente forte. E se vocês pegarem realmente, é só o emblemão lá. Lógico, uma pegada mais estilizada. O marketing desse filme foi muito bem feito. Exato. Então, e aí na época, muitos cartazes, como a gente falou, era somente o símbolo. Não tinha mais nada, era só o símbolo. E aí, pronto, todo mundo associou realmente de maneira bem marcada o símbolo ao personagem. O oitavo, o Batman Merchandising. Sim. Titularam assim mesmo. Brinquedos, produtos, roupas. A Batmania. Exatamente. Quem viveu essa época viu que o Batman, que estava mais ou menos ali, o pessoal falava, era um conhecido, mas depois virou um fenômeno. Exato. Um negócio, você via Batman em tudo, depois desse filme aí, você via Batman em tudo quanto é canto. Exato. A ponto, como eu disse, da SEGA lançar um jogo. Saiu o jogo, aliás, não só pra Mega Drive, saiu pra Nintendinho também. Acho que saiu uns 2, 3 jogos na sequência no Nintendinho, assim, pra Batman. Inaugurou a Batmania. Era álbum de figurinha, era boneco, era tudo. Exatamente. Apareceu, assim, a questão do merchandising aí associado. Não era uma novidade, diga-se de passagem, porque Star Wars fez isso muitíssimo bem. Só tinha feito anos, algumas décadas, né? Muitíssimo bem, mas para uma história que foi adaptação de quadrinho, coisa de criança, não sei o que. Nossa, isso rendeu realmente muito dinheiro para os profs da Warner. E o nono aspecto, respeite o cânone. Então, a gente acabou não falando isso no início, né? Mas o mês de maio, né? A gente já tá falando aí um tempo. Mês de maio é o mês realmente do aniversário do Batman. E também é o mês dos Alucinerds, né? A gente tá fazendo 2 anos agora em maio, então
É por isso que a gente tá tentando casar aí alguns vídeos especiais em relação ao Batman, justamente para fazer uma comemoração conjugada. Acho que... Por hoje. Deu para falar um pouquinho aí, né? Prestar nossa singela homenagem, tanto ao morcego quanto ao filme do Tim Burton, o Batman do Tim Burton de 1989, que bem ou mal ele realmente abriu as portas para as adaptações cinematográficas em grande estilo dos personagens que nós tanto amamos, que são esses super-heróis aí dos quadrinhos. E definiu, né, a seriedade do Batman, pelo menos no que se refere a filme. Sim, casou, né? Casou com o que estava se transformando nos quadrinhos na época. Mas é isso, né? Como eram públicos que ainda são enxergados descolados, né? Descolados, a Warner poderia realmente ter ido para a linha do que já vinha na TV. Isso. E ela, né, sabiamente, soube mudar a direção. Deu as cartas brancas necessárias para o Tim Burton e realmente ele fez um trabalho excepcional. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Você que acompanhou a gente até agora, curtindo aí a história do filme do Tim Burton, Batman, completando 80 anos, e o filme do Tim Burton completando 30 anos. Então, se você gostou desse vídeo, foi útil de qualquer forma para você, compartilhe com os amigos, deixe o like, ative o sininho, espalhe a palavra nerd, encerrando de nossa forma tradicional. E você, por favor, nossa frase de efeito. Já dançou com o demônio sob a luz do luar? Bazingues, que é Nerds. Grande abraço, valeu pessoal. Valeu e até a próxima.